primeira coisa que nós temos que pensar é que, numa gestão de águas urbanas, não se deve considerar os recursos hídricos isoladamente, como se o rio fosse isolado do restante. Mas, sim, como ele faz parte, né, de um ambiente maior que forma a bacia hidrográfica. Na bacia há um interrelacionamento dos recursos hídricos, tanto entre si, né, alguns são afluentes de outros, etc., como também desses recursos hídricos com o solo, o ar, a vegetação, a fauna e o próprio meio antrópico, que é o meio criado por nós, né, seres humanos. Então, tudo que nós fazemos na bacia hidrográfica tem reflexo na qualidade e na quantidade dos recursos hídricos que a integram. Nessa figura, então, eu tenho que mostrar isso, quer dizer, os recursos hídricos estão relacionados tanto com o solo, com a flora, com a fauna, com o ar, com o meio antrópico, né, que é o meio socioeconômico cultural, ou seja, tanto os recursos hídricos influenciam esses outros recursos naturais, como esses outros recursos hídricos também têm influência sobre os recursos hídricos. O que se faz em um recurso se reflete no outro. Por isso que os impactos ambientais, eles geralmente ocorrem em cadeias, né? Um impacto resulta em outro, e assim sucessivamente. Então, é importante que se adotem medidas visando o disciplinamento e o uso do solo, né, da bacia hidrográfica, né, porque a prefeitura ela tem uma ferramenta muito importante, que é a lei de uso e ocupação do solo. Só existem duas formas do poder público interferir na propriedade alheia. Um é desapropriando o terreno, então a prefeitura declara de utilidade pública, desapropria e passa a ser dono da área e faz dela o que achar conveniente. O outro, ela não desapropria, mas ela disciplina o uso, ela diz o que pode e o que não pode ser feito naquela área. Então, esse é uma ferramenta importante, porque ela pode usar isso com o objetivo de assegurar, né, a qualidade e a quantidade desejada para os recursos hídricos, né? Então, em algumas áreas, eu posso permitir uma ocupação, mas exige que ela seja bem menos densa, tenha bem mais áreas permeáveis, né, para garantir uma maior infiltração da água. Nas encostas, por exemplo, eu também, em alguns trechos, pela lei, pelo Código Florestal, é proibido, a partir da declividade de 45 graus, é proibida a ocupação, mas nas outras declividades, nos trechos com outras declividades, eu posso permitir ocupações e ir reduzindo, né, a área ocupada e aumentando a área permeável, né, à medida que a declividade vai aumentando. Uma outra ferramenta que a prefeitura tem é a lei do loteamento, a lei do parcelamento do solo, que é quando você vai dividir o seu terreno em lotes, né, para futura ocupação. Então, muitas vezes as pessoas fazem o traçado de um loteamento como se o terreno fosse um plano, não houvesse um relevo, né? E não considera que ali existem caminhos naturais de escoamento da água, existe uma vegetação nativa ou outro recurso natural importante. Então, o parcelamento do solo, ele deve adequar-se à topografia, à drenagem natural das águas, ao tipo de solo, à vegetação, e como você é obrigado pela lei do loteamento a deixar um percentual de áreas livres, você procura colocar essas áreas nas áreas onde são mais necessárias, né, em função da proteção dos recursos hídricos. Aqui nessa figura nós vemos a mesma área, com o mesmo número de lotes, mas com dois tipos de parcelamentos diferentes. No superior, as ruas foram traçadas como um xadrez, né, sem considerar que havia uma área mais baixa, né, por onde a água escoava. Já na solução abaixo, você vê que essa área foi considerada como área livre, área de preservação. As vias principais
acompanham, procuram acompanhar as curvas de nível, de forma a reduzir, né, as modificações no terreno em termos de cortes e aterros. Outro mecanismo importantíssimo que nós dispomos para proteção dos recursos hídricos é o Código Florestal. O primeiro Código Florestal foi de 1965, mas, infelizmente, foi muito pouco cumprido. Se tivesse sido observado o que era exigido no Código Florestal de 65, hoje nós teríamos as margens dos corpos hídricos bastante protegidas, porque naquela época já eram consideradas como áreas de preservação permanente essas faixas marginais. A última versão do Código Florestal é de 2012, a Lei 12.651, que mantém também faixas de preservação, considerado como área de preservação permanente, às margens de recursos hídricos. No caso de cursos d'água, essa largura, o D aí na figura, varia em função, ou melhor, o L, que é a largura do curso d'água, vai definir a largura D, ou seja, realmente o D varia em função da largura do corpo hídrico. Então, essa faixa ela varia de 30 a 500 metros, né, dependendo da largura do curso d'água. Isso medido considerando a calha do leito regular, que é algo assim um pouco abstrato, mas que foi definido no Código Florestal como a calha por onde correm regularmente as águas do curso d'água durante o ano, né? Então, definiu que seja isso regularmente, realmente, talvez tivesse sido melhor se fosse definido em função de períodos de retorno, tempo de retorno de cheias, etc. Mas é o que está lá no Código Florestal, e se nós observarmos esse código, nós ainda podemos conseguir preservar muitas áreas às margens de recursos hídricos. No caso de lagoas e lagos naturais, essas faixas de preservação foram estabelecidas como de 100 metros para as áreas rurais e de 30 metros para as áreas urbanas. Para lagos e lagoas artificiais, o Código Florestal diz que fica a critério do órgão ambiental, né, no processo de licenciamento da implantação daquele reservatório, a definição das faixas. Bom, então, protegendo os recursos hídricos superficiais, como nós vimos, né, vamos agora falar um pouco sobre a relação, né, escoamento e infiltração das águas, ou seja, dos sistemas de drenagem de uma área urbana. A tendência moderna, hoje, né, o conceito moderno de drenagem, é você procurar reter ao máximo, né, as águas que são existentes em uma bacia hidrográfica, reter naquela própria bacia, e não transferir o problema daquela bacia para outra, como era feito, e ainda é feito, infelizmente, no sistema de drenagem convencional. Então, nós temos, no sistema convencional, o objetivo é canalizar, escoar, afastar a água. A concepção atual é reter, armazenar, infiltrar, né, dentro da própria área. O rio era considerado, na concepção convencional, como um simples transportador de água, por isso que muitos deles foram transformados em canais. Mas, na realidade, o rio é um ambiente que se integra a outras características da bacia, né? Então, não se pode pensar no rio como simplesmente um condutor de água, quando ele está relacionado às suas margens, ou seja, a tudo que se faz na bacia hidrográfica, conforme nós já ressaltamos. A concepção convencional era exatamente executar soluções localizadas, né, como galerias, canais, etc., transferindo os problemas para outras áreas. Já na concepção atual, você tem uma visão conjunta de toda a bacia, né? Ou seja, os impactos de uma determinada área não podem ser transferidos para outra área. Então, você procura
reduzir o escoamento, aumentar a infiltração, reter a água o máximo possível naquela área. Como você conseguir isso, né? Primeiro, você garantindo o máximo possível, preservando o máximo possível o sistema natural de escoamento da água. Não nenhuma superfície, a água ela tem os seus caminhos naturais. Muitas vezes são rios perenes, riachos perenes, mas muitas vezes não são vales secos. E por isso é que esses locais, quando não está chovendo, não tem água, muitas vezes eles vão sendo ocupados, né? E aí vem os problemas quando a chuva vem. Então, quanto mais você preservar o caminho, o sistema natural de escoamento da água, melhor. Aumentar as áreas verdes públicas, né, que são áreas permeáveis, usar pavimentos permeáveis nas ruas, em pátios, estacionamentos, para aumentar a infiltração, reduzir o escoamento, adotar as chamadas taxas de permeabilidade, que é uma área permeável, nós vamos falar daqui a pouco, que a prefeitura deve obrigar que seja mantida dentro dos lotes, né? E também implantar sistemas de retenção da água, chamada bacia de detenção, aproveitando já as situações naturais ou mesmo fazendo obras, né, artificiais. Infelizmente, muitas vezes você tem que fazer obras artificiais para reter a água, são chamados piscinões. Bom, aqui nós temos dois exemplos, Fortaleza, né, de pavimentação da calçada, em que se procurou impermeabilizar o mínimo possível, deixando áreas livres, né, apenas um caminho para a circulação dos pedestres, mas o restante das áreas é permeável, né. Aqui exemplos de pavimentos permeáveis, que são usados em vias, né, em estacionamentos, né, que também ajudam muito, porque garantem a infiltração da água. Aqui um exemplo de uma bacia de detenção em Belo Horizonte. Quer dizer, é uma área que, aparentemente, ela não tem uma importância, vamos dizer assim, ambiental, não tem uma vegetação natural, tem um pequeno córrego, né, que a cruza, mas essa área ela funciona como um amortecimento de cheia. Em grandes precipitações, esse riacho transborda e ocupa essa área, né? Então, se você preserva essa área, você evita que no futuro você tenha que criar soluções artificiais, conforme nós vamos ver, para a acumulação da água. Então, essa é o que nós chamamos de bacia de detenção. A taxa de permeabilidade, como eu falei, aí ela é definida para o lote. Porque o que acontecia, por exemplo, tomando como Fortaleza, como exemplo, a prefeitura exigia uma taxa de ocupação, ou seja, você só podia ocupar, vamos supor, 60% do terreno, 40% tinha que ficar livre. Só que esses 40% livres, eles eram impermeabilizados, porque o construtor ele fazia uma laje que cobria todo o terreno, erguia o prédio nos 60%, mas a área total ficava impermeável para fazer no subsolo o estacionamento. Então, toda a água que caía, ou cai ainda nos prédios que fizeram isso, nessa área, vai para a rua, né? A taxa de permeabilidade, ela exige que você deixe, desta área ali, você deixe um percentual permeável. E a Prefeitura de Fortaleza já vem exigindo, ou como a Prefeitura de Belo Horizonte e outros, vem exigindo essa taxa de permeabilidade. Ou seja, é uma parte do terreno que tem que ficar permeável para poder garantir a infiltração da água e reduzir a água que vai para as vias públicas. A acumulação em cisternas também são reservatórios, né, feitos dentro do lote para acumular a água captada nos telhados. Em algumas cidades, aqui eu trouxe como exemplo o Rio de Janeiro, ela obriga, né, que os prédios com área impermeabilizada superior a 500 metros quadrados tenham um reservatório, no caso uma cisterna, com o objetivo de retardar
o escoamento das águas para a rede de drenagem. Então, quando está chovendo, a cisterna está enchendo, e só depois, quando ela está cheia, que a água começa a ser lançada na via pública para o sistema coletivo de drenagem. Aí você evita exatamente a grande quantidade de água, aqueles picos, né, de enchentes. E essa água da cisterna, ela pode ser usada no próprio prédio, né, para fins não potáveis, para irrigar jardins, lavar pisos, lavar carros, etc. Telhados verdes também, eles funcionam como retardatário, porque a água daí que cai do telhado termina também tendo que ser escoada, mas ela retarda esse escoamento, você tem uma camada de solo coberta com vegetação, e a água vai se filtrando, né, e se acumulando nessa camada. Os piscinões, que são o nome que foi dado para esses reservatórios, são reservatórios artificiais feitos em áreas geralmente já urbanizadas, que com certeza eram áreas de amortecimento de cheias que foram ocupadas e que têm problemas de drenagem sempre que chove. Então, as prefeituras desapropriam as edificações naquela área e constroem grandes reservatórios subterrâneos. Isso no Rio de Janeiro, em São Paulo, Porto Alegre, outras cidades fazem isso. Esse do Rio, por exemplo, ele é um piscinão com 35 metros de diâmetro, 20 metros de profundidade e 18 milhões de litros de capacidade. Ou seja, durante a chuva ele está enchendo, né? E depois ele vai extravasando e vai lançando, aí já amenizando exatamente o pico da chuva. E essa água também pode ser usada depois para irrigação das próprios parques, jardins ou outros fins. Mas são obras caras, né? Corretivas, né? Quando o correto, o mais certo é você evitar que essas áreas sejam ocupadas, né? A renaturalização de rios também vem acontecendo no mundo, em várias partes, ou seja, aquelas áreas que eram rios foram transformadas em canais, estão sendo renaturalizadas, ou seja, procurando se voltar, lógico que nunca vai chegar à condição que era anterior, natural, mas voltar ao próximo, né, da situação, das condições anteriores. Esse é um exemplo na Austrália, tem aqui um exemplo em Quebec, né, esse rio St. Charles, a figura que tem esse trator está sendo demolido com o canal de concreto, né? Era um rio, foi transformado num canal, e na figura inferior à direita já um trecho que foi, vamos dizer assim, renaturalizado, ele já foi revegetado, né? Você vê em condições bem melhores do que a anterior. Obviamente que isso é uma obra cara, né? Que exige de desapropriação de terrenos, porque as áreas marginais estão ocupadas, mas que tem sido a solução encontrada em muitas cidades, né, para minimizar os problemas de enchentes. Bom, pessoal, então já terminando, como seria então essa gestão ambiental, né, de águas urbanas? O que é que ela visa garantir? O objetivo dessa gestão, feita de forma com uma visão ambiental, é garantir que você tenha a água, certo, na quantidade e na qualidade que você precisa para os diversos usos, né, da cidade. Então, quanto mais ambientalmente você fizer a sua gestão, né, dos recursos hídricos, menores vão ser os problemas ambientais e maior vai ser a garantia de que você vai dispor daqueles recursos hídricos, na quantidade e na qualidade que você precisa, reduzindo, portanto, os problemas de drenagens e de enchentes, né? Isso é um pouco do que eu venho trabalhando, e isso já desde há mais de 40 anos, com essa preocupação,
quando eu me formei em engenharia civil, fui trabalhar na prefeitura, na parte de urbanismo, e despertei para esse aspecto, né, da gestão da cidade, com uma visão ambiental, e, como resultado disso, tenho produzido, como eu disse, trabalhos, livros, e 2 livros meus exatamente tratam desse assunto, né? Urbanização e meio ambiente, que tem uma visão bem mais ampla, não só dos recursos hídricos, mas da cidade e dos outros recursos naturais, e o Gestão Ambiental de Recursos Hídricos, que trata exatamente do tema que nós abordamos hoje. Todos os 2 livros são publicados pela ABS, né, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Com isso, eu encerro a apresentação, agradeço a atenção e fico à disposição para questionamentos, para sugestões, complementações, colocando aí o meu endereço eletrônico.